Buquerang apresenta Neurobusiness, a mente do mercado, de Pedro Camargo. Narração, Leobaldo Prado. Pré-conceito não, pré-histórico. Nosso cérebro econômico primitivo prefere pessoas inabilitadas, velhos e pobres. Está indignado com o que disse? Por quê? O sistema de saúde privado é mais caro para eles. Indenizações por morte em acidentes trabalhistas também. Por quê? As oportunidades de trabalho são muito menores para eles. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O motivo é simples. As bases do comportamento humano, como sempre digo, estão ligadas diretamente à sobrevivência e à reprodução. Ambas têm um valor, um preço. E como os mais novos, ricos e saudáveis podem manter seus genes por mais tempo e reproduzir mais, eles têm maior valor para o grupo, maior capital social. Duvidas? Pois então vamos aos fatos. Depois você diz se concorda ou não. Planos de saúde são inviáveis para idosos, sendo que eles são quem mais precisam e mereceriam ter valores baixos, porque produziram para a sociedade por muito mais tempo que os jovens. A aposentadoria é vista como um custo enorme para o Estado, um peso, e paga menos do que o sujeito precisa e teve a vida toda. Tem um custo envelhecer e um preço mais baixo para o mercado. O sistema de planos de saúde funciona por sinistralidade. As operadoras administram a arrecadação do pagamento das mensalidades e indenizam aqueles que precisam fazer uso dos serviços médicos cobertos pelo plano naquele período. Pressupõe-se que o idoso utilizará mais o seu plano e, portanto, o risco médio de sua faixa etária é maior. Compreende-se por que ele deve pagar uma mensalidade maior e o valor do que ele já pagou. Ele contribui mais para o plano em 10 anos do que o jovem, e nem sempre usa tanto quanto pode ou deveria. Por que a inequidade? As pessoas dizem que o preço da vida é incalculável, mas para o desastre de 11 de setembro, o Fundo de Compensação das Vítimas que o Congresso americano aprovou, por causa dos ataques contra o World Trade Center em 2001, teve critérios rígidos e que, pasmem, coloca as vidas das vítimas numa escala de valores. Este e outros órgãos públicos e privados daquele país sugerem que alguém com mais de 70 anos vale apenas 67% da vida de alguém mais novo. Indenização de morte por acidente. O cálculo é feito pelo tempo que o indivíduo teria de vida produtiva e o quanto ganhava. Correto? Portanto, o mais novo vale mais que o mais velho e o mais rico vale mais que o mais pobre. Simples assim. Quem podia trazer mais caça por mais tempo era mais valioso na savana. Só na savana? Ué, escala de valores para a vida? Mas a vida não tem preço? Tem um valor inestimável, não é mesmo? Até certa idade, para você e para a sociedade. Depois dos 70, só para você e seus próximos. Vamos então parar com o mimimis. Assim é o comportamento humano e de grupo, chamado de sociedade, dirigido pela sobrevivência e reprodução. Assim é a economia, que primitivamente está ligada à capacidade de caça. Pode trazer muitas e grandes caças porque é novo ou rico, ótimo, tem valor para o grupo, não porque é idoso, pobre ou deficiente. Cai o seu valor de caça, portanto, diminui o seu valor econômico para a sociedade. Capital social igual a capital de caça ou busca de proteínas, gorduras e açúcar. Sociedade moderna com um cérebro primitivo, cérebro da savana. Quando caçadores-coletores, os velhos eram um custo, pois não podiam caçar e comiam, e crianças defeituosas eram às vezes mortas pela mãe logo no nascimento, e sujeitos com pouca habilidade para caçar também não tinham grande valor para o grupo. Como ainda o é em sociedades caçadoras-coletoras ainda existentes pelo mundo e Amazônia. Assim, continuamos nós nessa sociedade tão moderna, tão avançada, mas com cérebros e comportamentos tão primitivos. É natural. Negociar é um jogo biológico. Só a biologia pode te dar um diagnóstico. As ciências sociais não nos fornecem padrões. A biologia, sim, a partir do momento que somos da mesma espécie e agimos inconscientemente da mesma maneira sob as mesmas circunstâncias. De acordo com a teoria da administração do erro, na tomada de decisões em condições de incerteza, 2 tipos de erros precisam ser levados em consideração. Falsos positivos, ou seja, decidir que um risco ou benefício existe quando isso não acontece,
e falsos negativos, ou seja, deixar de notar um risco ou benefício que existe. Os falsos positivos também são comumente chamados de erros de tipo 1 e falsos negativos são chamados de erros do tipo 2. O complicado é que não temos informações suficientes para tomar decisões e o nosso cérebro prepara o corpo para o prazer ou para a luta ou fuga. Só que a dor, o circuito cerebral do medo, é 2,5 vezes mais forte do que o do prazer. Portanto, nosso cérebro vive evitando o perigo, seja ele real ou imaginário. Lembre-se que o mundo é produzido dentro do seu cérebro e não fora dele. O cérebro é inimigo da incerteza. É um mecanismo antigo, ancestral, tentando adaptar-se ao mundo moderno. A certeza é uma informação gratificante e dá prazer assim como a comida e o sexo. Vieses cognitivos são a ideia de que o cérebro humano tem evoluído para raciocinar de maneira adaptativa. Isso significa nem sempre perceber o real ou mesmo pensar de forma racional. E o viés cognitivo pode ter evoluído como um mecanismo para reduzir o custo global de erros quando confrontado com tomar uma decisão em condições de incerteza. Daí você antecipa o falso positivo para evitar erros. É aí que está o problema. Falsos positivos podem nos levar a graves e circunstanciais erros que podem ser fatais em negociação. Olha só um exemplo clássico. É difícil vender para tal comprador. Erro tipo 1. Se você achar que será difícil, mas é só boato, você cometeu um falso positivo. Erro tipo 2. Você acredita que é só boato, relaxa e acaba perdendo a negociação. Cometeu um falso negativo. Por essa razão e por outras, que eu não acredito nessas ferramentas frias de livros de negociação, regrinhas ou 7 passos e coisa e tal. Negociar é um jogo biológico. Trata-se de perceber expressões faciais, mentira e auto-engano, níveis hormonais por gestos, respiração e respectivo sentimento. Ou seja, pistas biológicas, inconscientes, que sinalizam comportamentos. E sabe o melhor? Tudo é padrão humano, é da espécie e se dá da mesma maneira em todos nós. Mandar ou obedecer. Será que você escolhe? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O ditado está correto, mas endocrinologicamente falando, é só trocar o quem pode por altos níveis de testosterona e o quem tem juízo por baixos níveis de cortisol. Assim é a influência hormonal nas empresas. A hierarquia pode não estar ligada à química orgânica e a níveis de neurotransmissores necessariamente, pois tem gente que foi colocada no cargo ao invés de selecionada. O filho do dono, por exemplo. Mas o verdadeiro comando está ligado ao nível de neurotransmissor do homem e da mulher. Talvez seja por isso que ainda existam muito mais sujeitos do sexo masculino no poder do que do sexo feminino. Olha só, as mulheres também têm testosterona e certamente podem ter altos níveis desta química. Possivelmente são elas aquelas grandes CEOs que vemos nas revistas, chefes de Estado e muitas poderosas que aparecem mundo afora. Daí você vai me perguntar, e a capacidade mental destas mulheres? E eu vou prontamente lhe responder. O que você chama de mente é nada mais, nada menos do que processamento cerebral. A mente é produzida pelo cérebro. É um fenômeno físico-químico e não algo extra-orgânico. Tudo o que você pensa ou imagina é resultado de processos físicos e químicos. Não estou me referindo à inteligência da mulher ou sua capacidade de realizações, coisas que são indiscutíveis e inegáveis, mas à composição dos níveis de química dos cérebros masculinos e femininos. Tudo bem? Posso continuar? Veja bem, eu não descarto a capacidade cultural e social destas mulheres poderosas. Não sou determinista biológico, mas estou sempre lembrando que somos seres vivos, bióticos e, portanto, a química orgânica é algo que nos faz agir, nos impulsiona. Eu digo que existem 2 maneiras de poder. Uma é no grito e na força. As pessoas te seguem pelo medo e pela ameaça. A outra é o domínio do conhecimento. Os indivíduos te seguem porque acreditam em você. Esse é o verdadeiro líder. Porque trabalha com... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.